Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao EduCast, que é o canal de comunicação aqui da Faculdade de Educação da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você já sabe, periodicamente nos reunimos aqui para falar sobre algum assunto relacionado à educação. E hoje é mais do que especial, é sobre o aniversário da Faculdade de Educação, que está completando 53 anos. A nossa cinquentenário, o nosso prédio azul, está de aniversário. Nós queremos conversar com esse pessoal aqui para saber o que eles têm a dizer para a FACED, qual é a trajetória deles, que eles esperam daqui para frente, né? E antes de começar, quero que tu dê o teu like, tu compartilhe nossas informações para chegar para mais pessoas. Bom, como eu falei, o assunto de hoje, pessoal, é a FACED, 53 anos do nosso prédio azul. Ao meu lado, o Juliano Diogo, a Juliana Freitas, a Luciana Dornelles e a Liliane Giordani, que é a diretora aqui da faculdade. Para começar, pessoal, e como vocês sabem, é um papo livre, vamos tentar explicar como é que vocês chegaram aqui na faculdade, qual é o percurso, em pouco tempo, não vou falar muito, né? Uma tese, né? Luciana, como é que chegou na FACED? Prazer de ter aqui. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, minha história com a FACED começou muito antes de eu entrar aqui, né? A minha tia foi professora aqui na FACED, a Leni Dornelles, e eu nunca imaginava vir para cá, na verdade, né? Eu sou da educação física, fiz algumas disciplinas aqui, e depois que eu me formei em 2008, eu fiquei por muito tempo longe dos estudos, assim, né? Fiquei trabalhando muito, mas eu não imaginava fazer um mestrado porque eu não achava que eu tinha esse perfil de pesquisadora. E aí, em 2019, por algumas consequências dentro da escola, eu vi que o edital do mestrado estava aberto e acabei me jogando, assim, encarando e entrando aqui, vivendo, né, desde então, coisas que eu nunca imaginava que eu poderia viver. Não, mas não corta aí, tu fez mestrado e pulou pro doutorado por mérito teu, conta essa parte também. Ah, é verdade. As minhas alunas fazem parte, né, comigo do mestrado, a gente tem um projeto de educação antirracista e a gente, na qualificação, né, do mestrado, a banca disse que o nosso projeto era de excelência, assim, e que a gente tinha nível para a mudança de nível do mestrado para o doutorado. Então, a gente fez um processo interno maluco de 3 meses, né? Vários cabelos brancos aqui envolvidos nesse processo. Mas passamos para o doutorado e agora, em janeiro, a gente está concluindo a nossa pesquisa aqui. Muito bem. Massa. Sou Joe agora? Então, os mais velhos. Então, pode ser. A minha entrada na FACED, ela é muito parecida com a tua, assim, ela não foi necessariamente uma entrada física, né? Eu fiz uma formação no Instituto Federal e a minha orientadora, meu professor orientadora de iniciação científica, a professora, fez boa parte da formação aqui. Então, por fazer parte do grupo de pesquisa dela, que também conta com os pesquisadores daqui. Pode dar nome. Posso? Traga nomes. O grupo da professora Vera Peroni, né? Sim. Então, eu já estava aqui mesmo não estando. Sim. E isso se concretiza, acho que uns 2 anos depois, estou falando em 2012, quando eu tive vontade de fazer uma disciplina PEC da graduação. Do campo das políticas, né, que é o campo que eu me vinculo aqui na universidade. Na graduação mesmo? Na graduação mesmo. Ah, que bom. E... Com a Verônica? Não com a professora Vera, a professora Malu. Maria Luísa Flores, minha colega agora. E esse foi o meu primeiro contato com o Prédio Azul, na verdade. E aí alguns bons anos se passaram, e agora eu entro aqui como docente. Assim, é muito diferente, é um outro olhar. É um outro olhar e é um outro lugar muito diferente daquele que eu estava em 2012. Sim. Com certeza, eu encontrei agora um colega que chegou do concurso, que foi aluno da FACED há muito tempo, e eu disse, você sabe aquele lugar na FACED? Agora é muito diferente o jeito que eu olho para a FACED. Então, eu sou contemporânea da FACED, né? Aos 53 anos nós vamos fazer juntas, 2 mulheres jovens. Senhoras Jovens. E eu sou uma garota do interior, que fui fazer minha graduação em Santa Maria, que já foi uma mudança, assim, na história da família, né? De poder sair daquele lugar, da cidade. E depois fazer o estágio de graduação em Porto Alegre, mas nunca imaginei que estaria nesse lugar hoje mesmo. Porque são coisas que vão acontecendo na tua vida, tu vai dando alguns passos, tu vai fazendo congregações entre redes, tu vai se aproximando. E a gente conseguiu constituir, quando entrei no mestrado, um campo de estudo que não tinha na URGS, que é o campo dos estudos surdos. A quem eu tenho muita gratidão,
as minhas colegas, ao orientador que teve um período conosco, que foi o Sclier, né? Ele veio para cá para constituir esse grupo, a gente fez mestrado, doutorado, e cada um foi para uma universidade. O FPEL, Santa Maria, Unicinos, e aqui. E aqui, eu junto com a Adriana Toma, a gente veio para cá, conseguimos, né, entrar na área, constituir essa área mais fortemente no DE, e esses passos foram acontecendo. Então, tem uma gratidão imensa a essa rede de colegas que me trouxe e me sustentou onde eu estou. E, assim, espero poder continuar com essa rede, com os jovens que entram e que alimentam essa faculdade de educação, né? A gente tem muita história. Para 53 anos é uma densidade de história que às vezes não cabe, né, em tudo que a gente quer fazer e falar sobre a FACED, mas a gente tem muita coisa para construir ainda. Então, poder contar, quem sabe, daqui a um tempo aqui também conosco. Que assim seja. Que assim seja. Amém. E tu, Juliana, conta para nós. Então, gente, a minha chegada aqui na FACED foi um pouco assim de negação, porque eu não queria estar aqui. Eu prestei vestibular em 2000, eu não queria estar aqui. Continuo não querendo. Não, já vai chegar lá. Eu fiz uma parte que eu quero. Só me segura um pouquinho. Em 2005 eu fiz vestibular e na minha época tinha aquele curso 2, né? Curso 2 não, opção. Segunda opção. Sei lá porque eu coloquei pedagogia, até hoje eu não sei. Mas eu coloquei relações públicas na primeira opção e não passei, e passei para pedagogia em segunda opção. E aí eu queria muito estudar na universidade pública e vim. Mas eu vim pensando assim, não, mas eu quero relações públicas, eu não quero pedagogia. E eu juro para vocês que eu não coloquei lá no vestibular segunda opção porque eu gostava de criança, porque para mim sempre isso foi muito claro. Fazer pedagogia não tem a ver com gostar de criança. Sim. Cheguei aqui, fiz uma disciplina, fiz cursinho, fiquei fazendo cursinho, fiz de novo vestibular, fiquei em sexta suplente de relações públicas no outro ano, chamaram 5, não me chamaram. E eu pensei assim, é um sinal, eu tenho que ficar aqui. Aí eu fiz um grupo muito legal, assim, de amigas aqui no curso, e como é que eu posso dizer pra vocês? Pra mim a FACED me capturou, a educação me capturou, assim, porque quando eu comecei, daí eu dei uma chance pro curso de pedagogia e eu me senti totalmente pertencente àquele curso, porque a educação ela é tão ampla e ela tem uma base tão forte na vida de qualquer profissional e eu senti que eu devia estar aqui, eu devia ficar aqui. E aí eu concluí o curso de graduação em 2009, me formei e aí continuei aqui. Então, assim, pra mim a FACED, ela tem um momento de negação e depois tem o de captura e hoje eu sou técnica aqui, né? Então, assim, eu fiz a graduação em 2009, fiz meu mestrado em 2011 com a Clarice Traversini. Em 2018 fiz meu doutorado, concluí esse ano. E em vai fazer 10 anos que eu tô aqui como técnica, faço as contas. 2013. Eu passei como pedagoga, orientadora educacional da Faculdade de Educação. Eu fiquei em segundo lugar naquele concurso, a primeira colocada foi lá para aplicação. E eu vim pra cá. Então, assim, eu digo que toda a minha vida é um grande sinal que eu tenho que estar na FACED, né? E eu sou muito realizada aqui. Eu digo pros alunos, assim, pros alunos da pedagogia, quando eles vão se formar, que se eles forem 1% felizes, da profissional realizada e feliz que eu sou, eles vão ser também muito felizes. Então, eu sou muito, muito feliz, muito grata por tudo que a FACED proporcionou na minha vida profissional e pessoal também, porque eu cresci muito enquanto pessoa, convivendo com as pessoas aqui na Faculdade de Educação, com os estudantes, com os professores e fazendo amigos. Sabe que o Prédio Azul, a partir dessas falas, assim, né? Ele é meio que um lugar de encontros, assim. Eu também nunca pensei em estar aqui, enquanto professor, trabalhando, exercendo uma atividade profissional, assim. Como vocês não esperavam, acho que a gente vai fazendo algumas escolhas, talvez aleatórias, que chega um momento que tudo fecha. Cruza. Tudo derrama no Prédio Azul. E tudo fecha. Assim. Eu acho que a gente passa aqui mais tempo que passa nas nossas casas, né? E cada novas coisas que a gente faz, a gente conhece pessoas incríveis. Acabei de conhecer a Luciana. Que a gente que não eu sabia que era. Eu fui aluna da Leni. Eu sabia que a Leni tinha, né, alguém, mas eu não sabia que alguém, era uma família. alguém. Então, assim, tem muita coisa dentro desse prédio. Mas essa paixão, por exemplo, que a Ju fala, ela tá no brilho
e na intensidade que a gente faz as coisas, né? A Ju é uma, por exemplo, que tem ideias mirabolantes às 8 da noite. Tem que mandar um áudio, assim. Daria para fazer tal coisa. Mas isso faz, claro, a gente tem que ter as nossas vidas fora da faculdade de educação, a gente tem que ter outras coisas. E a gente tem, tá? A gente tem. Mas, ao mesmo tempo, quando tu tá aqui, tu tá de forma muito intensa, né? Esse menino, quando ganhou uma sala, coitadinho, chegando na FACED, não tinha gabinete, não tinha sala, só tinha um cantinho cheio de armário. Ele carregou os armários e decorou essa sala. É gostar de estar no lugar onde a gente está. Temos problemas, às vezes temos discussões, divergências, que faz parte do teu cotidiano, faz parte da construir redes. Mas poder ter prazer, que tu diz, prazer no trabalho é algo, às vezes, que é raro e que a gente consegue partilhar. Sabem que eu também, eu fugi muito da licenciatura, assim, né? Porque eu tenho muitas tias professoras e elas são professoras maravilhosas. Mas eu vi o trabalho que é ser professora. E eu fugi muito da licenciatura. Tanto que a minha tia passou muitos anos aqui na FACED, né? Construiu uma história aqui. E ela, foi né, na direção? Ela tentava, assim. Tu vinha pequenininha me chamava, assim. Tanto que algumas professoras me chamam de Lulu. Me encontram aqui, me chamam de Lulu. E a minha tia tentava, assim, me seduzir, e eu corria, não queria. E que engraçado, né? Porque minha tia se aposentou. E depois que ela se aposentou, eu entrei na FACED e falei, não, acho que não pode ficar sem Dornélios aqui na FACED, né? Fiz Exefid. Eu fiz o tempo da Exef ainda, né? Mais antiga, assim. Festas da mas muitas, o Galvão. Mas, assim, eu sinto que quando eu pensava num mestrado, que era um sonho, mas ele era um sonho tão distante que me bloqueava, eu sinto que quando eu olhava para a Exefid agora, né, nesse período, eu via portas fechadas, sabe? Inclusive, quando eu pedia ajuda para alguém que já estava na pós, né, alguma dica, como é que é a prova, parecia que as pessoas blindavam, assim, sabe? E aqui na FACED eu encontrei portas abertas, inclusive encontrei mãos que me puxaram e disseram, não, vem pra cá, porque eles vão querer teu projeto aqui. E eu não conseguia entender isso ainda, né? Tipo, quando eu fiz o processo, ainda fiz um pouco descrente de que ia ser importante a minha pesquisa aqui pra FACED. E desde a minha orientadora, né, a Magali, que é maravilhosa, assim, a gente vem fazendo um percurso lindo, assim, mas muitas pessoas, né, vários mestrandos e doutorandos pretos também que me pegaram pela mão e disseram, não, a gente precisa de ti aqui dentro, me fizeram estar aqui e viver inúmeras coisas que eu vivo até hoje, como tu falou, né, não é fácil, né, a gente tem conflitos, a gente tem quebra-pau, mas a gente tem também muito de se olhar no olho e dizer, não, estamos juntos, e o que a gente vai fazer agora? Né? Porque eu acho que é assim que a gente aprende, convivendo com as diferenças e se educando, né? E nada melhor do que o Prédio Azul para a gente aprender a fazer isso. O Prédio Azul, ele é muito vivo e ele é potente em oportunidades, assim. Falo por mim, assim, as coisas que eu sempre quis fazer enquanto docente eu consigo fazer aqui, sabe? E vem, claro, que a dimensão do trabalho que vocês falaram, assim, a gente se diverte, dá risada, mas é trabalho, é sério. Isso não impede que a gente consiga fazer aquelas coisas que a gente sempre quis, sempre sonhou. Eu me sinto extremamente realizado aqui, de verdade, assim, pelos alunos que eu tenho, pelas possibilidades que eu tenho de trabalho também. É importante destacar total, né? Importante também a gente se vincula a essa ideia da coisa pública. Acho que a FACED é um dos... Não que as outras unidades da universidade não sejam, mas a FACED é um bom exemplo como isso fica muito claro e nítido. Esse prédio não é meu, não é, ele é nosso. A gente comunga desse espaço para várias coisas, para além de processos de ensino e aprendizagem. E com uma responsabilidade com o público, né? Acho que tu mesmo falava da tua pesquisa como nós, né? Eu e as alunas da escola, e o lugar da escola de onde eu venho, e a rede, e os projetos de extensão que a gente leva para a escola, o compromisso de formação de professores, de trazer os professores para dentro desse lugar como seu, né? Os professores da rede como seu. Então, acho que esse é um compromisso importante e necessário para além da nossa sala de aula, da disciplina, a relação com a sociedade, que é o que fortalece o próprio trabalho de formação de professores. E eu acho, a Lu falou, a Lili falou agora, e eu acho que tem uma coisa que a FACED faz, é isso, assim, a gente anda nas unidades, mas não como a gente vive na FACED. Mas eu acho que aqui tem uma coisa que a FACED faz a gente se sentir importante. E mostrar pra gente que o que a gente faz aqui também é muito importante. Então, eu acho que é essa sensação de pertencimento que
Eu, particularmente, acho que é o único da FACED. Se alguma outra unidade fazer isso, eu não sei. Mas, Desculpa, assim, mas a gente tá falando da FACED. Mas estamos no FACED. Então, eu acho que, assim, a gente quando vem pra cá e o que a gente faz aqui administrativamente, na sala de aula, nas pesquisas, a gente sabe que é muito importante. Para além da gente. Que é para outras pessoas, assim, que é um pouco do que tu falou, né? É o meu mestrado com as minhas alunas. Não é só meu. Sim. Mas eu sou muito importante para que isso aconteça. Então, acho que a FACED dá esse tom, assim. Vocês são muito importantes. Vocês estarem aqui é muito importante. E cada um tem um ponto de partida aqui na faculdade, né? Na esquina democrática, como todo mundo fala, o prédio azul. Mas eu queria um bastidor, cada um contasse um bastidor, um momento importante que tenha passado aqui na universidade. A Juliana chegou mais há pouco tempo, a Juliana está há mais tempo, mas um momento que tu acha que marcou a tua trajetória, ou está marcando a trajetória aqui nesse prédio, que está comemorando 53 anos. Valendo. Difícil! Olha o resto das perguntas dele. Não tem pergunta. Eu vou falar do meu momento de chegada aqui nesse lugar. Assim, quando eu fui recebida pela Adriana, que já estava aqui. Cada professor naquela época tinha um gabinete seu. Foi em 2010. Chegada como docente. Sim, como professora. Teve mestrado, doutorado aqui. Depois, quando eu fiz o concurso, também motivada muito por ela. E cada um tinha o seu gabinete. E ela tirou a cadeira dela um pouquinho pro lado e colocou outra. Não tinha assim um computador para cada um, tinha um computador. Ela disse, aqui que nós vamos dividir o nosso trabalho. Então, quando tu chega, o acolhimento de alguém que diz, tu é tão importante quanto eu, que tenho, não era o caso dela, mas assim, 200 anos de casa, né? Juliana é tão importante quanto professores que já têm 30 anos de casa. Isso é fundamental para a tua chegada. Então, eu lembro da cena, eu entrando nesse prédio, ainda não acreditando muito, mas entrando nesse prédio, sendo acolhida, pega pela mão por alguém que eu tinha uma relação pessoal, mas pega pela mão dizendo, essa sala também é tua, esse prédio também é teu, esse lugar a gente vai fazer junto. Então, acho que isso, para mim, não chega a ser um bastidor polêmico, né? Mas é um bastidor afetivo e que eu tento hoje, talvez de uma maneira que não funcione plenamente, mas fazer isso com os meus colegas que estão chegando, sabe? Por isso, um pouco da escolha também da composição dessa mesa, desse podcast, para a gente falar de um aniversário, respeitar e honrar o passado, mas falar das coisas que estão aí forte, brilhando para o futuro. Nossa, tu roubou minha fala, assim, porque tô pensando assim, em momentos marcantes nesse tempo. Eu não tenho um ano ainda de casa, né? Carregar os armários, pode ter sido. Não, mas eu acho que duas partes muito breves, assim. Eu acho que a minha chegada e a tua acolhida, que eu cheguei na tua gestão, marca. Eu não esperava que a diretora me ajudasse a limpar, tirar o pó da mesa. Não se conheciam? A gente não se conhecia, a gente se conheceu ali naquele momento, tiramos a nossa fotinho. Vamos ver uma sala, tem uma ali, vamos ter que limpar. Vamos ter que limpar. Eu já me preparando. Aí chega a Liliane ali com um baldinho e o paninho, vamos lá então. Isso, eu me recordo, eu comentei com meus colegas assim, gente, a diretora estava ali com a mãozinha remangada, ainda braba, porque tinha que fazer muito mais rápido, a gente estava demorando, e vamos fazer, ela saía, ela voltava com um saco de lixo, e de fato, assim, são momentos como esse que marcam não, faz toda a diferença, assim. Gosto muito de saber, por exemplo, que a diretora da faculdade sabe meu nome. Eu gosto de saber, assim, que ela... Eu gosto de saber que ela... Fernando, ela tem meu WhatsApp. Juliana. Mas eu acho que o melhor bastidor, que não vou falar muito porque é bastidor, mas são os cafés. Os cafezinhos e os corredores. Por isso que a presencialidade nada substitui. Mas então, aí eu entro no gancho de um momento que me marcou muito, que foi o retorno da pandemia. Né? A primeira aula inaugural que a gente fez, voltando, e acho que não tem muito como explicar, porque a gente só tinha como sentir de olhar as pessoas, e a gente ainda não estava naquela liberação para abraçar e tal, mas conseguir olhar no olho as pessoas presencialmente, assim, e dizer... Nós sobrevivemos aquilo tudo que a gente viveu, né? E foi muito difícil, assim.
Se eu não tivesse passado para o doutorado, eu teria feito o primeiro semestre em 2019 e daí entrou a pandemia. E depois eu ia ter concluído o meu mestrado e saído da URGS tudo online, né? E eu tive essa oportunidade, né, de na mudança de nível voltar para o presencial, assim. E eu lembro, na aula inaugural, aqui na Faced, todo mundo se olhando com aquela, né, com aquela sensação de que bom que a gente está podendo se ver de novo, assim, que bom que a gente está podendo estar aqui presencialmente, assim. E foi um semestre de muita valorização da presença, assim. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente perde, né, um pouco disso, assim. A gente perdeu. A gente perdeu, né. E eu acho que foi muito especial, assim, esse momento para mim, assim, de ter a oportunidade de voltar para o presencial e reencontrar as pessoas, e sair, ir para o Antônio, e, sabe, e viver aquela rotina presencial que é o a mais, né, que tem, assim, de estar aqui. Ai, enquanto vocês estavam falando, eu estava tentando selecionar, assim, alguma coisa que marcasse. Não vale o bolo com formiga. A gente sempre tem bolo com formiga na nossa sala, mas tem bolo. Eu passo, que nem eu falei ali antes, né? Eu passo muitos momentos felizes aqui, muitos. Então, assim, eu acho que por semana eu poderia dizer, esse momento foi marcante na minha semana. Mas eu vou aproveitar, Lu, que tu falou da pandemia, e vou lembrar de um momento da pandemia que a gente estava, né, todo mundo em casa, e para vir à faculdade era muito ruim. E a gente construiu Rede Faced, né, na pandemia, para auxiliar os estudantes, tanto nas questões de saúde mental, quanto nas questões de acessibilidade a computadores, enfim, para ter aulas. E foi a primeira vez que eu e a Liliane, a gente veio no prédio, eu vim no prédio a primeira vez, né, e a Lili veio junto para abrir o prédio, porque tinha isso também, alguém tinha que abrir o prédio e tal, e a gente veio entregar um computador para um estudante, assim. E eu lembro de uma aluna, hoje ela tá no 5º semestre, esse tempo ela foi lá para dizer que ela estava fazendo estágio, estava bem... né, a 1000 pelo Brasil, e eu fiquei olhando, enquanto ela falava, sabe quando tu fica olhando pra pessoa e a pessoa tá falando, tu não tá mais prestando atenção porque tu tá lembrando da cena com a pessoa. E eu vim entregar, ela era o primeiro semestre do curso, ela entrou uma aluna de pandemia, ela veio com a irmãzinha e o pai. E a gente entregou o computador, não sei se você vai lembrar disso. Sim, eu lembro. A gente entregou o computador e aquele pai ficou tão feliz. E aí, naquele momento, acho que a gente até conversou depois, assim, Liliane, olha o que a gente tá fazendo, assim, e não é, mérito nosso, não é isso. É assim, olha a diferença que a gente vai fazer na vida daquela estudante que vai ter o acesso ao computador. A gente não tinha dimensão. Até hoje, eu acho que a gente não tem dimensão. Que não era uma compra que tu fazia uma entrega, era uma rede de alguém que doavam. doava, os guris da informática recuperavam, e a Ju fazia a rede com as famílias junto com o... Eu fazia a melhor parte que era entregar, né? Por caso. E aí eu lembro daquela menina muito feliz, aquela irmã que corria de um lado pro outro pequenininha, assim, que já tá grande, né? A criança foi crescendo. E o pai, e eles tiraram aquela foto, assim, aquele pai lacrimejou, e eu pensei, meu Deus, olha quanto de coisa a gente pode fazer nesse prédio pra mudar um pouquinho da realidade, assim, né? E aquela nossa realidade na época era horrível, eu lembro que ninguém queria pisar na rua, e eu e a Liliane aqui de máscara, a Liliane sem uma máscara verde que combinava com a blusa. Então isso, assim, isso eu lembro e isso pra mim é muito gratificante. Enquanto servidora pública, enquanto cidadã, assim, isso foi muito gratificante. E o teu? Qual é o teu? Não, eu sou... Conviver com a gente já sabe. Não pensei. Não, também não tem um momento específico, porque foram vários, mas eu acho que foi da minha chegada aqui mesmo. Fui nomeado, olha eu falando, não é pra falar. Gente, eu nem posso falar. Corta ainda, tô brincando. Não, eu lembro que eu fui nomeado pra reitoria e vagou uma oportunidade de vir pra cá e eu vim, mas sem saber o que era Faced. Você não pensou muito sobre isso? Só vim, assim, Eu queria aluno, eu queria ter contato com gente. Não que a reitoria não tenha, né? Porque a reitoria... Presta atenção porque ele pode provar aqui. Não, obrigado. É muito institucional a reitoria. E surgiu essa vaga aqui, que a Vera estava se aposentando. Eu não conhecia ela, mas foi para lá. E eu queria muito contato. Eu vim de uma escola privada, da Serviço de Comunicação, que é o que eu faço aqui, e eu queria pessoas. E cheguei num número, eu não vim de universidade pública, até fiz letra, mas não conto. Eu fiz letra na URGS, mas eu conto mais jornalismo, né? E aí eu vim numa universidade privada, é outro ritmo, outra pegada, e aqui é outro patamar, as coisas são mais coletivas, é mais morosas também, mas elas... Muito coletiva, às vezes. Democráticas, a democracia tem seu peso, né? Tem essa
sua dificuldade de acontecer, mas acho importante que ela tenha, mas às vezes também não precisa também. Mas aí acontece que é importante que eu gostei de estar aqui porque eu fui bem acolhido, sobretudo, mas porque eu consegui construir coisas que no lugar que eu estava não era possível. Porque lá era produção, é resultados, que eu acho importante, eu privilegio isso também, só que mais que resultado, o processo eu vejo que é mais importante aqui. Eu acho que o melhor momento que para mim foi a chegada, que foi na semana do meu aniversário. Lá em 2016. Sim, só que eu caí, eu tive doença. Lembra que eu comi sushi, eu te contei? E fui pro médico depois, eu dei um sushi. Eu não como sushi. Daí eu fiquei mal, entrei na semana do meu aniversário. Não trabalhou. Tá. Aqui eu podia, no hospital privado não poderia. Já daí, chegou não trabalhando. Eu cheguei uma semana adoecido já, fiquei também um monte de antibiótico. As pessoas falam que é porque eu falei que estava vindo para universidade pública. Inveja. Isso. Inveja, sim. Não anunciei, minha esposa falou, não anunciei, deu o que deu. Mas enfim, o melhor momento da minha vida foi minha vida aqui dentro foi ter chego aqui, porque foi um divisor. É isso. Nossa, a minha prova do concurso que eu passei foi no meu aniversário também. Tanto é que no final da prova, a banca, tu tá mostrando hoje sim. Parabéns, aqui ó, o presente. Olha só, 27 de fevereiro, então podem marcar um concurso. Mas não como sushi. Sem sushi, né? Eu nunca comi naquele dia, eu comi pra comemorar e nem bebo. Bebi no vinho, nunca mais lembrei. Mas voltando ao assunto, já que eu sou o mediador, pessoal, e já encerrando o nosso podcast. Vai ter 2. O episódio 2. Mas eu queria que vocês, assim, dessem um recado para quem está pensando em vir para a FACED, seja técnico, seja professor, seja aluno, e antes resumir essa FACED em uma palavra. Vai, Lu. Nossa, ele joga assim, a gente fica aqui, ó. De frente com o Wagner. Uma palavra, acho que possibilidades. Eu acho que ela te abre esse leque, assim, de possibilidades para a vida. E eu acho... Bom, não posso deixar de dizer que eu sou fruto das ações afirmativas, né? Sou uma aluna cotista. E, às vezes, nos discursos da sociedade, a gente escuta falar muito mal sobre os alunos cotistas, né? E, inclusive, às vezes, dentro do próprio prédio, vindo de alguns professores, eu acho que é importante, assim, que a gente fala muito sobre a excelência, né? Do PPGEDU, da FACED. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que esses alunos de ações afirmativas que vêm para cá, eles trazem muita excelência aqui para dentro. Né? Porque eu acho que eles são a maior comunicação com a sociedade que a gente pode ter, porque às vezes a academia nos distancia, né, de uma parte da sociedade que precisa muito da gente. Então, acho que se, né, vocês que são frutos de ações afirmativas que podem entrar acessando, né, elas... vai ter alguém que vai acolher vocês aqui dentro, com certeza, e o que vocês têm para trazer para cá é riquíssimo e é necessário, né, para as nossas pesquisas, mas acho que acima de tudo para a nossa sociedade. Eu queria falar sobre o teu projeto, não vai dar tempo, mas só disso, o que é teu projeto, e deixa o arroba aí para quem está nos assistindo. O arroba é EmpoderadasIG, e o meu projeto é um grupo de estudos, né, com jovens de escolas públicas, para empoderar esses jovens e para que eles se tornem representatividade para outros jovens de outras escolas. Então, a gente estuda juntos e a gente visita outras escolas, principalmente das periferias aqui de Porto Alegre, para compartilhar com outros jovens um pouquinho do que a gente aprende. Que legal. Empoderadas e G. Isso. Põe aí, ó. Acho que uma palavra que resumiria, se dá para resumir, a FACED é o encontro. Aqui é um ponto de encontro, até de quem não é da FACED. As pessoas passam, é muito louco isso. Eu encontrei um estudante assim, na aleatoriedade, né, caminhando, assim, e ele fala assim, eu vou ter que ir no banheiro, cara. Eu vai. Aí, onde é que vai? Eu tô na FACED. Tu vai no sim, porque aqui antes de ir pro vale, eu dou uma passada aqui, porque você até mudar de roupa, nossa, que diferente. Mas eu acho que assim, o encontro é o que eu entendo, assim, acho que é um grande símbolo desse prédio. Não só o prédio, todo mundo que vive aqui. Eu tenho novos melhores amigos de infância que eu encontrei aqui. Não, porque né, só ficar não quer só ficar puxa-saco. Exato. Eu acredito que uma representação desse encontro, eu durante muito tempo estudando o financiamento da educação, tinha uma tal de Malu Farenzeno. Gente, essa mulher tem tudo, né? Faço concurso. Na banca. Quem é minha colega agora?
Não parecia, não. A professora Maria Beatriz Lúcia, assim, uma das grandes referências que a gente tem dentro do campo das políticas educacionais. Então, acho que, para mim, o encontro, a FACED é isso. Ela é potente nos encontros. Vai, companheira. Eu? Não chora. Tá. Eu fiquei pensando assim, para mim a FACED é necessária. Ela é necessária. Todo mundo deveria passar pela FACED em algum momento da sua vida acadêmica, assim, seja do curso que for. E a gente sabe que passa, né? Porque tem disciplinas, enfim, a gente tem aqui a cadeira de disciplina de Libras que faz com que os alunos entrem na FACED também. Então, eu acho que a FACED é necessária, assim. Ela é necessária para a gente conversar com a sociedade. Ela é necessária para a gente se desenvolver como profissional. Ela é necessária para a gente ser um ser humano melhor. Então, é necessária a palavra. E o que eu diria para quem quer vir e para quem está em dúvida, além de ver pessoas lindas como nós, tá? Nesses corredores, aqui a FACED é um lugar de possibilidades, de muitos encontros, e muitos encontros felizes, assim. A gente tem diariamente encontros felizes aqui dentro e o que a FACED produz como conhecimento científico é muito potente para a gente pensar na sociedade e dar um passo para frente, assim. Não dar um passo para trás, né? Dar um passo para frente para melhorar as condições das pessoas, para melhorar a nossa vida enquanto sociedade, assim. A Lu trouxe o exemplo do trabalho dela. E olha só, vocês já devem ter ficado impressionados com o que a Lu falou do trabalho dela. E assim como a Lu, tem outros trabalhos aqui sendo estudados, sendo feitos. E isso aqui é um lugar que a gente deve estar, assim, a gente deve saber que existe. Então venham para cá, vocês não vão se arrepender. Muito bem, tu tem ideia qual é a minha palavra? Eu sei. Amorosidade. Esperançar pode vir também. Pode vir aí. Esperançar. Entre amorosidade e esperançar. Mas a amorosidade, ela carrega uma energia de muita força, de tudo que vocês disseram, né? E não é o lugar do piegas do amor, é o lugar, e nem da entrega absoluta, mas é um lugar de encontro, de felicidade, de possibilidade de trabalho. Isso faz com que a gente necessite estar aqui também. Então, e para defesa desse lugar, a gente precisa que as pessoas venham para cá, que as pessoas ocupem aqui. Foi muito, muito dolorido todo o período da pandemia, pela questão da saúde, das nossas perdas, das dores e da ausência. Não estar aqui presencialmente entristeceu esse lugar, esse prédio. Então, a gente está conseguindo recuperar ele, ainda não plenamente, mas recuperar desse encontro, desse abraço, desse riso, desse colorido, dessa diferença, porque também é isso que a FACED representa numa universidade, né, pública, o encontro das diferenças. E conviver com as diferenças é uma tarefa bem difícil. E é o que mais a gente pode ensinar para as crianças e para os adolescentes. Talvez aprender como adulto para poder ensinar. Então, é para isso que a gente existe, e a gente precisa muito continuar existindo com essa força e essa integração para uma sociedade melhor. É para isso que a gente busca a formação de professores, por isso que a gente está aqui, e formação inicial e formação continuada, porque também é um papel fundamental da universidade fazer formação continuada. Eu me sinto feliz nesse lugar, eu gosto de estar aqui e que espero ficar ainda um bom tempo aqui para comemorar os 53, 54, 55. Pessoal? Então. Subentendido. E tu, Wagner? E eu assim encerro. Não, a palavra. Não, a palavra com certeza é de conexões. Conexões que se faz cotidianamente com pessoas que a gente nem imaginava, mas que no final das contas se conectam de uma forma que eu nem percebia. Por exemplo, eu não conhecia a Lu até depois da pandemia. Mas eu já conheci Empoderadas, sem saber que era ela. E assim por diante, né? E assim a gente encerra o nosso Educast de hoje, que foi especial sobre o aniversário da Faculdade de Educação, nesse programa que é organizado pelo Núcleo de Comunicação aqui da Faculdade de Educação e que tem o auxílio do núcleo dos alunos do curso de bacharelado em Libras, lá do Campus do Vale, que faz a tradução. E como não poderia deixar de ser, já que é o aniversário, eu quero convidar você a fazer um brinde para a nossa 50ª FACED no 3. Tchau, pessoal. Obrigado! Uhul!